Fala, torcedor colorado, eu estou aqui diretamente no CT Parque Gigante para trazer os detalhes e destaques da coletiva de Fernando, volante colorado, que concedeu uma entrevista coletiva aqui no CT pra gente após o treino. O treino foi fechado, não pudemos ver nada do treinamento, né? Sempre aquele mistério antes do clássico, principalmente porque envolve uma final de campeonato gaúcho, mas o Fernando veio e falou um pouquinho com a gente. E vocês vão poder ver aqui atrás de mim, provavelmente alguns jogadores saindo do CT, tá? Claro, com os seus carros, mas isso pode acontecer durante o vídeo. Lembrando, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Mas bora falar então dessa coletiva. O Fernando foi questionado sobre muitos cenários, né, sobre muitos assuntos, e eu vou trazer alguns deles para vocês. Começando pelo Thiago Maia. Eu diria que era o que todo mundo queria saber, né? O Thiago Maia volta para o Internacional. O Internacional soltou uma nota ontem, tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto, porque as negociações não foram fechadas. E aí ele foi questionado sobre isso. O que o Fernando disse? Que está muito feliz com o retorno do Thiago Maia, que fez uma temporada muito boa em 2024, que ajudou muito a equipe, que é um jogador sensacional, mas também acabou citando que não sabe como a comissão vai lidar com isso. Ele ainda não tem essa resposta se o Thiago Maia vai ou não estar nas finais, se vai continuar no Inter depois, né? Se pelo menos tem aquela janela ali do dia 10 de março a 11 de abril, que ele pode acabar saindo novamente, mas o Fernando deixou claro que não sabe como vai o Internacional proceder com o Thiago Maia, porém, que é um jogador que ajuda muito e que ele espera, e ele disse isso, espera que ele esteja com a cabeça aqui. Ele ficou muito tempo sem treinar e espera, então, que o Thiago Maia esteja com a cabeça no Internacional para voltar a ajudar a equipe. Segundo assunto que ele falou sobre o Vitor Gabriel, sobre a tranquilidade do menino, sobre a evolução desse zagueiro, sobre como é um menino dedicado, um menino humilde e que ele espera que faça um ótimo clássico, assim como fez no clássico da primeira fase. Ele também cita bastante o Grêmio, tá? Ele foi questionado sobre os reforços do Grêmio, foi questionado também sobre os próprios reforços do Internacional para esse campeonato gaúcho em relação ao ano passado e em relação ao Grêmio que ele trouxe pra gente, tá? Que é uma equipe completamente diferente, que é uma equipe muito mais forte do que aquela que o Inter enfrentou tanto no ano passado quanto na primeira fase do campeonato gaúcho, que o jogo vai ser diferente também daquele, que o Inter foi muito superior, então ele acredita num jogo mais igual dessa vez, né? Um jogo mais equilibrado e que o Grêmio vai fazer uma pressão maior nos primeiros 15 minutos. Vai tentar sair de lá, claro, com o resultado, porque depois disputa no Beira-Rio. Mas ele deixou muito claro que o jogo não vai ser o mesmo e que a equipe do Grêmio é muito mais qualificada agora do que era antes. Então o Inter vai ter que ter um cuidado maior também com isso. Ele também, em relação ao próprio Inter, cita que com todos os reforços, ou seja, com todos os jogadores à disposição, e aí a gente tem 3 casos específicos, Wesley, Borré e Alan Patrick, com todos os jogadores à disposição, o Inter é um time muito forte. Ele deixa bem claro que falta um pouco ainda, né, para de repente disputar competições grandes, mas para um campeonato gaúcho, o Internacional tem a obrigação de ser campeão com a equipe que for jogar, né? E aí ele acaba entregando algumas situações para o clássico, tá? Ele diz que mesmo que os jogadores estejam 80% disponíveis, 80% à disposição já ajudam muito. E isso ele estava se referindo a Alan Patrick, Borré e Wesley. Ele também diz que para ele hoje o Alan Patrick é um dos melhores meias do país. Isso, claro, não é nenhuma novidade, mas é sempre bom vindo de um cara que atuou com grandes jogadores, o Alan Patrick ouvir isso também. E ele diz que é muito importante o retorno deles, porque o Inter não conseguiu jogar do mesmo jeito sem esses atletas. Ele diz que foi muito mais difícil jogar sem eles, foi muito difícil a adaptação e que caso eles estejam disponíveis e possam fazer um esforço de estar mesmo que 80% disponíveis para esse jogo, já faz muita diferença. Então, ele deu a entender que sim, pelo menos Alan Patrick volta para o jogo da final, para o primeiro jogo. Para o segundo jogo a gente deve ter os 3 disponíveis, mas para esse primeiro jogo a tendência é a gente ter aí Alan Patrick e Borré, porém não 100%, né? Isso, palavras do Fernando. E ele acaba também revelando, o Internacional ainda não trouxe uma atualização sobre o departamento médico, mas na sua última resposta ele acaba citando que o Bruno Henrique lesionou. E por que ele fala disso, né? Porque o Inter teve muitas mudanças ali no meio-campo ao longo do Campeonato Gaúcho. Hoje tem 2 volantes disponíveis, apenas ele e Ronaldo. Por quê? Porque o Bruno Henrique está lesionado. Então ele acaba falando sobre isso, dá a entender que o Bruno Henrique não vai poder
jogar o primeiro jogo da final, pelo menos, mas que a gente vai ter, então, Alan Patrick de volta. E aí, eu te pergunto, tu viu a entrevista do Fernando? Se não, vai lá, assiste e depois diz aqui nos comentários o que tu gostou mais da entrevista do Fernando. É claro, ele disse que o Inter está com muita vontade de ser campeão e a gente espera que assim aconteça. Deixa teu like, se inscreve no canal e hoje às 16 horas a gente tem o Redação Inferno para repercutir um pouco mais sobre essa coletiva e falar também sobre o retorno de Thiago Maia.